Vamos então abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, continuando os nossos estudos aqui a respeito da revelação de Jesus Cristo. Iniciando a leitura em versículo 9. Apocalipse capítulo 1 e versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e enviou às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Somente até aqui. Como sempre, nós confiamos no Senhor que Ele há de abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. Para ajudar a nossa concentração, notamos aqui, a primeira parte desta leitura, a situação do apóstolo João, Patmos. Segunda parte, notamos a sua percepção. Virando-me, vi um semelhante ao Filho do Homem. Terceira parte, a sua consolação. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando João estava isolado nesta ilha chamada Patmos, ele tinha acima de 90 anos. Tinha passado cerca de 60 anos desde que ele viu o Senhor Jesus Cristo vivo, ressuscitado, quando ele foi elevado para cima e uma nuvem o encobriu da vista dele, junto com os outros irmãos. 60 anos. O que aconteceu com João durante aqueles 60 anos não está registrado muito.
mas sabemos que ele foi fiel. Fiel em cuidar Maria, a mãe do Senhor. O Senhor Jesus Cristo confiou a sua mãe a João, ainda sobre a cruz. Embora certamente João, tendo um coração de evangelista, querendo levar estas boas novas avante, junto com Pedro, junto com Paulo, não podia. Precisava ficar em casa, cuidando esta mulher. Mas quando era mais velho, maduro, podendo escrever o relato do Evangelho, as suas 3 cartas, e este livro, o Apocalipse, notamos que ele já é mais maduro. E ele se descreve como o presbítero, um homem maduro nas coisas do Senhor. Uma pessoa que já tinha passado por aflições, obstáculos, testes na sua fé. E nesta maturidade, o Senhor confia a ele esta revelação de si mesmo, do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra revelação é usada aqui no último livro da Bíblia. A primeira vez que esta palavra, na linguagem original, é usada no Novo Testamento é em Lucas capítulo 2. E é instrutivo observar que foi também um homem idoso que usou esta palavra, Simeão. Lucas capítulo 2, Simeão estava no templo e cerca de 40 dias depois que o Senhor Jesus entrou neste mundo, Maria e José precisavam levá-lo ao templo. E versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo, isto é, Simeão. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então, Simeão, tomou-os em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar ou para revelar. É ali que encontramos a palavra na linguagem original. Luz para revelar às nações e para a glória do teu povo Israel. É uma razão de admiração de que Deus permitiu o seu amado Filho estar nos braços de um homem idoso, prestes a partir para a eternidade. Mas era isto necessário, pois Deus tinha comunicado para Simeão que ele não ia ver a morte antes de conhecer a salvação. O ungido, o prometido, e lá nos seus braços ele está segurando a expressão exata de Deus, na sua grande condescendência, estando conosco, um nenê. E ele podia ver ali, na sua percepção, a salvação, a luz e a glória. Foi uma revelação que ele podia expressar para as nações. Mas quando João, o discípulo amado, ele é inspirado por usar a mesma palavra, é uma revelação não mais do Senhor entrando no mundo poucos dias, mas agora aquele que penetrou nos céus para ali como grande sumo sacerdote apresentar o valor do seu próprio sangue na presença de Deus. Entrando ali, João podia ver a mesma pessoa, glorificado, levando a sua humanidade perfeita para os céus, para ser glorificado pelo Pai. É certo que ele podia dizer, sim, esta pessoa há de voltar com nuvens majestosas,
como era a característica de um rei expresso no Velho Testamento, ou como o Senhor mesmo podia dizer para Caifás: verás o Filho do Homem vindo com nuvens. E João confirma isto, fazendo menção da volta do Senhor Jesus Cristo em glória com a igreja para reinar aqui na terra. Os tribos da terra lamentarão, mas aqueles que são do Senhor podem aguardar a vinda do Senhor e dizer sim, amém. Uma palavra grega, outra palavra hebraica, pois a igreja é formada tanto do judeu como também pessoas de todas as outras nações, descritas ou como gentios ou como gregos. Esta é a vontade de Deus. A sua igreja é formada de todas as pessoas. A igreja então pode dizer sim, amém, que assim seja a vinda do Senhor para reinar na terra. Mas aqui, João estava na ilha de Patmos. Ele entra na realidade da sua experiência. Ele podia se compadecer dos seus irmãos e dizer: eu sou também vosso irmão, não me considera superior, mas sim entre os irmãos, seu companheiro na aflição, e no reino, 2, e na paciência do Senhor Jesus Cristo, 3 aspectos do seu companheirismo, um irmão entre eles. Pedro, também seu companheiro, expressou como era ser um presbítero. Ele é uma pessoa entre os irmãos. Ele está servindo o Senhor entre eles, não dominando sobre eles, mas procurando alimentar o povo de Deus, mostrar um exemplo para o povo de Deus e também participar das aflições. O Senhor Jesus Cristo podia dizer: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram-me a mim, certamente hão de perseguir vocês também. Também quando João escreve a sua primeira carta, falando que agora somos filhos de Deus, ele podia descrever palavras como o mundo nos odiando. Sim, as aflições vêm às vezes das pessoas que nos rodeiam. Agora nós somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Se nós pensamos que a vida cristã é uma vida, como alguns descrevem, um mar de rosas, vamos afirmar que não é assim. Quando nós nos identificamos com o Senhor, quando Ele já tem as afeições do nosso coração, quando Ele tem o primeiro lugar em nossas vidas, quando entregamos tudo ao Senhor, sabemos que o mundo nos odeia. Não fazemos mais parte do curso deste mundo. Éramos como os demais filhos da desobediência, mas agora pertencemos ao Senhor, àquele que nos lavou em seu sangue e perdoou os nossos pecados. Quão alto é o privilégio e sublimidade de conhecer esta pessoa e andar com Ele, de conhecê-lo como aquele que reina em nossas vidas. Que privilégio dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, de uma forma verídica, não enganando-nos a nós mesmos, mas sim reconhecendo que Ele nos comprou com seu sangue. Pertencemos, pois, a Ele. E a paciência de Jesus Cristo. Por que paciência? Porque o Senhor é longânimo, paciencioso, não querendo que nenhum se perca, senão que todos os homens venham a arrepender-se, que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Às vezes pensamos, seria tão bom ser levado daqui. Eu não sei da sua situação, onde Deus te plantou,
às vezes enfrenta uma situação que exige mais atenção. Precisamos nos lançar sobre o Senhor e também as nossas ansiedades, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Às vezes almejamos a vinda do Senhor, me tire daqui, mas Ele pode dizer, ainda não, fique mais ali. É necessário dar um testemunho, ser fiel, como João também foi. Ele foi colocado numa ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aquele que ele conheceu aqui na terra, mas que foi elevado para cima e glorificado pelo Pai. O testemunho. Testemunho que João podia dar por uma vida que Deus transformou, fazendo ele uma nova criatura. Lembra que junto com Tiago, seu irmão, ele podia ser chamado filho do trovão? Senhor, chamaremos fogo dos céus para destruir estes samaritanos como Elias fez. Vós não sabeis de que espírito sois, disse o Senhor. Pois ele, o Filho do Homem, não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-los. João, sim. Mas na mão de Deus, aquilo que às vezes nós íamos descartar, o Senhor podia tornar a ser útil para ele, para ser fiel testemunha. Patmos era uma ilha pequena e era usado pelos imperadores romanos para dar um castigo suave para aqueles que eram que tinham eminência entre os irmãos, tirando ele da comunhão dos irmãos, não podendo instruí-los na sua autoridade de apóstolo. Sabia que as igrejas na Ásia podiam ser em falta quanto ao ensino de autoridade de um apóstolo. Ele foi colocado lá. Outros irmãos, companheiros na mesma aflição e reino e paciência de Jesus Cristo, às vezes sofreram piores aflições, queimados vivos para iluminar o jardim do César, às vezes oferecidos aos leões. Naqueles dias, os que abraçaram a fé, confiando no Senhor Jesus Cristo, sabiam que as suas vidas seriam perseguidas, as suas casas saqueadas, roubadas, às vezes queimadas, separados das suas famílias. Não era uma coisa fácil dizer, eu confio no Senhor Jesus Cristo, ou como nós ouvimos nestes dias, quase a pessoa dando um salto de leviandade, eu também sou evangélico. Não era assim. Custava, às vezes, a sua vida ser identificado com o Senhor. Patmos, uma ilha pequena, 12 quilômetros de comprimento, 1.600 metros de largura, pequeno. Quem aproximava esta ilha podia ver penhascos altos. Não tinha vegetação, plantação, nem árvores. Pouca coisa. Uma ilha não atrativa, rochas. Mas ali João estava, por causa da sua fidelidade na palavra de Deus e o testemunho que ele precisava dar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes vale a pena perguntar para nós mesmos: se eu fosse colocado nesta situação, qual seria a minha reação? Para João, ele podia considerar o melhor há de vir, de estar ausente do corpo e presente com o Senhor, de vê-lo face a face. Então, este momentâneo tempo de perseguição é incomparável. Paulo, seu companheiro, também podia dizer palavras semelhantes. Mesmo assim, o coração de João estava voltado para aquelas igrejas na Ásia, para as quais ele foi instruído a escrever as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer
versículo 19 é a chave que abre este livro para nós. João, então, pensando na comunhão de que ele foi privado a ter, estava lá na ilha, no dia do Senhor. Ele estava em espírito. Na minha Bíblia, a palavra arrebatado está em itálicos, quer dizer letras de lado, que quer dizer que esta palavra não se encontra na linguagem original. Portanto, temos toda a razão de ler assim: eu fui no espírito no dia do Senhor. Quer dizer, a parte carnal, as suas próprias vontades, deixaram de lado. Ele estava sendo controlado, domado pelo Espírito Santo, ou em outras palavras, cheio do Espírito Santo. Os seus interesses eram espirituais e não tinha dó de si. Mesmo assim, a vontade de estar entre os irmãos, especialmente no dia do Senhor, um dia como hoje, o primeiro dia da semana. Por quê? Porque ali, entre os irmãos, ele podia lembrar o Senhor e celebrar o partir do pão. Fazei isto em memória de mim. João queria ser obediente. E o único lugar onde podemos cumprir este mandamento do Senhor é no ambiente de uma igreja local, seja onde for. Mas ali podemos celebrar a ceia do Senhor e apreciar a sua pessoa. O dia do Senhor, relacionado com o primeiro dia da semana. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Tomé não estava ali quando ele se colocou no meio dos irmãos, mas no próximo primeiro dia da semana, Tomé estava lá. E a segunda vez o Senhor honrou o primeiro dia da semana, indicando com isto uma prática que foi feita entre os irmãos em Atos capítulo 20, em Troade. Os irmãos estavam ali, reunidos, para partir o pão. Paulo estava ali com eles também. E ele queria continuar a sua viagem, mas em vez de adiantar o partir do pão, aguardou aqueles dias até que chegou o primeiro dia da semana para poder partir o pão, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. A ceia do Senhor é também chamado o partir do pão. Este dia do Senhor também foi um dia quando os irmãos em Corinto foram orientados a pôr à parte as suas ofertas, para apoiar os irmãos que estavam em necessidade. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16. Obviamente, então, a prática de lembrar o Senhor e de se reunir ao nome do Senhor Jesus Cristo foi feito no primeiro dia da semana. João estava, então, cheio do Espírito Santo neste dia do Senhor. Às vezes, o seu rosto voltado para o lado leste, onde tinha as igrejas, onde tinha comunhão, onde tinha necessidade, onde ele, como um apóstolo, podia ajudar e orientar e consolar. Mas, olhando para lá, ele ouviu uma voz atrás dele. É como se fosse com compaixão de João. O Senhor chegou e dizer: João, vira o seu rosto, olha para mim. Como nós temos a exortação em Hebreus 12, olhando firmemente, quer dizer, deixando estas outras coisas que nos embaraçam a concluir a carreira cristã, deixa eles para trás. Vamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, o próprio Senhor Jesus Cristo. João, então, ouviu uma voz atrás dele, uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quer dizer,
A primeira letra no alfabeto grego, alfa, e a última letra no alfabeto grego, ômega. Tudo que se podia ajuntar com todas as letras entre a primeira e a última letra do alfabeto grego para formular palavras, frases, sentenças, declarações, podia ser empregado para descrever a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em português nem em inglês a gente vê o destaque da palavra ou do nome eu sou, mas em hebraico ou em grego se encontra o destaque. Foi a maneira que Deus se descreveu para Moisés. Eu sou o que eu sou. Aquele que é sempre presente. É uma descrição de deidade. Somente Deus podia dizer isto, aquele que é eterno, não tendo início e não tendo fim. Todas as coisas começam com Ele e todas as coisas terminam com Ele. Primeiro e o derradeiro. Quando João escreve o seu relato do Evangelho, ele pode, com licença do Espírito Santo, usar 7 descrições do Senhor, que Ele mesmo usou. Eu sou, desdobrando a pessoa de Deus, que ninguém jamais viu, mas Ele, o Filho unigênito, que está constantemente no seio, nas afeições do Pai, Ele o desdobrou, fez Deus, o Pai, conhecido, desvendando a pessoa do Pai, através da sua vida, através das suas palavras, de tal forma que Ele podia dizer, o Senhor Jesus Cristo podia dizer, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. 7. Completo em si, como os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, a plenitude do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo também desta forma. Eu sou, completo em si mesmo. E o alfabeto grego precisando ser usado para descrever ele. E também notamos que para as pessoas naquela época, na Grécia, eles colocaram grande valor em ciência, em conhecimento. Quando o Senhor Jesus Cristo foi pregado, crucificado, era um obstáculo, um escândalo. Mas para os que creem, sabedoria de Deus e poder de Deus, sim. A palavra de Deus declara que na pessoa do Senhor Jesus Cristo estão encontrados ou entesourados tudo que se pode conhecer, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O alfabeto para escrever livros, tudo se encontra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João, então, ouvindo uma voz dizendo estas palavras, às vezes foi semelhante da voz que Maria ouviu no jardim, no dia quando o Senhor Jesus ressuscitou. Maria, a voz do bom pastor que conhece as suas ovelhas. Conheceu a voz. João, talvez assim, sozinho, solitário na ilha, querendo aquela comunhão, podia ouvir a voz do seu bom pastor, o supremo pastor. Eu sou, eu sou. Então ele tinha um serviço para João, como o Senhor tinha um serviço para Maria. Vai e disse para meus irmãos. Para João ele disse, o que vês, escreve-o num livro. João, você tem mais serviço para fazer. Eu sei que você deseja partir para estar comigo, mas ainda não. Precisamos escrever
livros para 7 igrejas. Precisamos escrever coisas que hão de acontecer, que vão relatar a minha glória, a revelação que o Pai me deu a respeito de mim mesmo e como eu vou abrir os céus. Que grande responsabilidade! As cartas, então, foram enviadas para 7 igrejas. Tinha muitas igrejas na Ásia e perguntamos por que 7 igrejas e por que estas igrejas. Quando notamos o número 7, podemos ser despertados a pensarmos, então 7 envolve algo completo. E estas 7 igrejas, além de descrever o progresso da igreja durante várias etapas até a nossa época hoje, também inclui em cada igreja situações que podem ser encontradas em qualquer igreja local, em qualquer época, em qualquer parte do mundo. Quando João ele ouviu, ele queria ver. Em versículo 12, ele disse: virei-me para ver quem falava comigo. Obviamente era uma pessoa, a voz associada com a pessoa. E é natural, então, era para virar. Eu quero ver, gostaria de ver. E através desta vista, esta revelação que o Pai deu para o Filho, e o Filho deu para o anjo, e o anjo deu para João, nós também podemos ter comunhão com João. Podemos observar o que ele viu, o que ele ouviu. 7 aspectos da pessoa do Senhor Jesus Cristo são revelados aqui, associados com a sua cabeça, seus olhos, sua voz, sua boca, seus pés, a sua mão. Tudo é relacionado com a sua pessoa. E é importante para nós observarmos que nem Mateus, Marcos e nem Lucas, nem João podiam descrever a fisionomia do Senhor Jesus Cristo. E nem aqui, embora que chegamos perto, não sabemos como é o Senhor. Aquilo vai ser revelado quando a sua vontade for respondida por completo, para que a sua igreja veja os detalhes da sua glória. E ali nós não vamos ficar decepcionados, vamos ficar totalmente satisfeitos com a beleza, com a glória, com o destaque do Senhor, como uma pessoa incomparável. Enquanto aqui, temos isto para alimentar as nossas almas. Temos o que João viu, o que ele compartilha conosco, para poder nutrir os nossos desejos perante o Senhor, desejos espirituais, não carnais. Desejamos, com respeito desta luta, desta batalha espiritual, deveríamos fazer a parte carnal que está em luta contra o espírito, fazer a parte carnal morrer, passar fome, sede, não alimentar aquela parte. Do contrário, deveríamos alimentar as nossas almas na presença do Senhor. Seguimos o exemplo do apóstolo João. Quando ele então virou para ver quem falava consigo, virando-me, disse ele: vi 7 candeeiros de ouro. Na Bíblia que uso, está escrito aqui, castiçais. Às vezes, na sua Bíblia, a palavra é candeeiros. Candeeiros é a palavra correta. Usando um dicionário brasileiro, português, que eu emprestei, descobri então que candeeiro quer dizer um aparelho que pode iluminar, mas tem base, tem haste, tem uma plataforma e em cima algo que pode iluminar, que precisa ser alimentado com azeite ou com óleo, com combustível, para poder iluminar. E precisa ser constantemente abastecido. Semelhante, não exatamente, mas de uma mesma forma do candeeiro que estava no templo ou no
no tabernáculo. Era necessário abastecer aquilo. Castiçal indica mais uma coisa que usa uma vela de cera, que vai se queimando e acabando e apaga. Não é assim. Quando ele viu então 7 candeeiros, ele notou que o Senhor Jesus Cristo estava no meio. Candeeiros de ouro, representando as 7 igrejas. 7 igrejas autônomas e o Senhor Jesus no meio. No meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Ele, o Senhor Jesus Cristo, no meio, a atração central. Quando o Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos, ele se pôs no meio dos seus, no primeiro dia da semana. 8 dias depois, quando Tomé estava lá, se colocou no meio novamente dos seus. João, capítulo 20, a última parte do capítulo. É ali para nós estudarmos e compararmos e confirmarmos que é assim mesmo. A vontade do Senhor e o seu direito é de tomar o lugar central. Agregados, atraídos ao Senhor, reunidos em seu nome ou ao seu nome. E a promessa dele, aí estou eu no meio deles, como se estivesse lá nos atraindo como imã. Não o contrário, repelindo, mas uma atração para o Senhor, para obedecer os seus mandamentos. O Senhor está no meio. E embora cada igreja, como lemos em capítulos 2 e 3, cada igreja é conhecida ao Senhor, com aqueles olhos como chama de fogo, ele podia dizer para cada uma, cada igreja, conheço as tuas obras. Confere, cada igreja está escrito isto, conheço as tuas obras. O Senhor sonda. Cada uma tinha uma falha, inclusive Filadélfia. Confere e vai concordar comigo. Inclusive Filadélfia. O Senhor conhece. Embora então tinha falhas, às vezes pequena, perseguida, às vezes desprezada pelo mundo, rejeitando, não conhecendo estes, não estão seguindo o mesmo curso como eles antes, desprezada. Mas para os olhos do Senhor, algo de ouro, preciosidade para o Senhor. Porque cada pessoa que forma uma igreja foi comprada com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Custou a sua vida. Ele não negou, não voltou para trás, mas deu as costas para serem açoitados. Deu seu rosto para os homens arrancarem a sua barba. Deu seu rosto para ser cuspido e a sua cabeça para ser coroado com espinhos. Sim, custou a sua vida, dor e sofrimento, mas o desamparo do Pai, como se fosse lançado no universo, na solidão, sozinho, os seus fugiram, deixaram ele só. E ali, sozinho, ouvimos ele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Suportou a cruz, desprezou as afrontas, por causa da alegria que estava proposto diante dele. O Senhor Jesus Cristo fez aquilo para comprar para si, para remir de volta para Deus, um povo para ser exclusivamente seu. E desejamos destacar um ponto aqui. Entre o Senhor Jesus Cristo, com sua glória, sendo central, é Ele que comanda cada igreja. E entre cada igreja, naquela localidade, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, entre cada igreja, na sua localidade,
não houve nada entre eles com o Senhor. Era direto. Não houve matriz. Não houve igreja-mãe, como alguns dizem. Mas o Senhor Jesus Cristo lidando com cada igreja direto. Confirmado em Mateus 18, um assunto de ofensa. Se não escutar a igreja, a autoridade final perante o Senhor, considere-o gentil ou publicano, termina ali. Não é levado o assunto para o matriz ou igreja-mãe, não. É diretamente perante o Senhor, como aqui. A beleza disto, então, é a autonomia de uma igreja local, responsável diretamente perante o Senhor. Às vezes aqui, pulando um pouco, podemos destacar as 7 estrelas que estão na destra, quer dizer, na mão direita do Senhor Jesus Cristo. Tinha na sua destra, versículo 16, 7 estrelas. E versículo 20, o Senhor mesmo dá a interpretação das estrelas, das 7 estrelas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. Não temos dúvida. A interpretação, então, das 7 estrelas são os anjos. Usando a palavra original, podemos dizer também ministros. Quando uma carta precisava ser escrita para o ministro, ou vamos dizer, o elemento responsável por aquela igreja, precisava ser endereçado para aquela igreja. Encontramos dificuldade de escrever uma carta para um anjo. Qual seria o endereço? Mas quando pensamos em anciãos, presbíteros ou um presbitério responsável para a direção, para a orientação e iluminação de uma igreja local, não temos dificuldade. Podemos escrever para o elemento, o presbitério, responsável para a igreja em Éfeso, em Esmirna, Tiatira e todos eles. Estrelas são usados para navegação, para orientação, para guiar. Estrelas também dão iluminação. E os anciãos ou presbíteros são justamente para isto. E alguém vai dizer para mim depois da reunião, como acontece geralmente, mas João, aquilo é singular. Sim, mas também o candeeiro é singular. E um candeeiro de ouro representa a pluralidade, pois uma igreja é formada de pessoas, mais do que um, pelo menos 2 pessoas, ou 3, para formar uma comunhão baseada em sã doutrina, expresso pelo partir do pão e nas orações. Se um candeeiro singular pode representar pluralidade, uma estrela também pode representar a pluralidade, mais do que um irmão, responsável pela direção de uma igreja local. Mas voltamos aqui então para esta visão dada para João. E viu então um semelhante ao Filho do Homem, versículo 13, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Estou observando que meu tempo está esgotando de uma forma muito veloz. Então eu vou precisar apenas dizer a referência e o que significa. Esta palavra aqui, roupa comprida, roupa, é a única ocasião no Novo Testamento, na linguagem original, onde esta palavra é usada, roupa comprida. E é informativo para nós, instrutivo, encontrar a mesma palavra na Septuaginta, em Êxodo 28, a respeito da roupa do sumo sacerdote, azul, debaixo do éfode.
era comprida e foi até os pés, e em volta sinos, romãs e sinos. Então, aquilo João podia ver. Temos então diante de nós aqui, em símbolo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo como grande sumo sacerdote. E o quadro é consolador, porque aqui nós vemos um que pode ser atingido com a fraqueza que nós experimentamos aqui. Temos um grande sumo sacerdote que pode ser atingido, que pode ser tocado com as nossas fraquezas. E ele zela pela sua igreja, preciosa para ele. Ele anda no meio das igrejas, ele é central, ele está intimamente ligado e interessado em cada detalhe de cada irmão que forma aquela igreja. E em volta do seu tórax, a parte superior do tórax, tem um cinto de ouro. Em Apocalipse, capítulo 15, encontramos anjos saindo do santuário, vestidos também com uma roupa comprida, só que a roupa deles é branca. Mas eles têm um cinto em volta do tórax, a parte superior de ouro, indicando também algo sobre o serviço de um sacerdote. O Senhor Jesus Cristo está aqui como um juiz também, representado pelos seus olhos, como também os seus pés. O Senhor Jesus Cristo está aqui como o sacerdote juiz, pois ele julga as igrejas. Ele está querendo que eles arrependam dos seus erros e voltem para o primeiro lugar, que contemplam de onde caíram, mas pode voltar. É um grande encorajamento para nós hoje. Será que nunca ouvimos ninguém dizer entre nós, na nossa igreja local: irmãos, não estamos indo como deveríamos, conforme o padrão da vontade de Deus na sua própria palavra? Desviamos disto. Chamamos uma reunião de arrependimento. Você já ouviu disto? Talvez hoje é a primeira vez. Uma sugestão: se é que os anciãos, o presbitério, têm uma percepção, não estamos agindo como deveríamos, vamos voltar para o padrão que o Senhor quer. Ele está no meio, Ele sonda, e Ele dá-nos oportunidade de arrepender, de confessar os nossos erros diante do Senhor, humilhando-nos perante o Senhor, com joelhos dobrados, corações quebrantados perante o Senhor. Senhor, nós erramos, desviamos do Teu padrão, fizemos o que nós pensávamos, em vez de procurar a Tua vontade. Senhor, traz-nos de volta. O Senhor convida a igreja em Éfeso de arrepender. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Tem oportunidade de voltar. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Se nós lembramos Isaías 1:18, a purificação de pecados, mesmo como escarlata, pode ser mais branco do que neve ou de lã, indicando pureza, santidade. E usando também Daniel capítulo 7, o ancião de dias, caracterizado por cabelos brancos. Não é decadência, neste sentido aqui, ter cabelos brancos, não. Mas como indicamos antes, aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, encontramos no Senhor. O ancião de dias, o Pai da eternidade, cabelos brancos, refletindo maturidade. O Senhor Jesus Cristo está ali, não pode ser enganado. Seus olhos como chama de fogo. Deus é fogo consumidor. No próximo estudo, desejamos levar isto mais para frente, como Ele sonda, como Ele avalia
o que temos feito aqui neste mundo, se é que temos trabalhado com ouro, prata, pedras preciosas, passaria a prova de fogo. Se é que temos permitido em nossas vidas ou entre os irmãos no funcionamento de uma igreja aquilo que Ele não quis, como madeira, feno e palha, o Senhor não quis aquilo, será queimado. Olhos como chama de fogo. Ele não quis. O que valeu aquele esforço, aquele treino, aqueles ensaios? Nada. Consumado, com o seu olho como chama de fogo. Seus pés semelhantes a latão reluzente. Mais uma vez, a versão melhor seria bronze polido. Se eu posso usar talvez 30 segundos para dizer, bronze é uma liga. 2 metais, zinco e cobre. Cobre é vermelho, zinco é azul, azulado, cinzento. Liga ele, se você encontra então bronze, uma liga. Azulado, cinzento, fala-nos dos céus. Cobre, vermelho, fala-nos da terra. Adão, o nome dele quer dizer terra vermelha. É por isso que temos sangue vermelho e não azul. O Senhor Jesus Cristo, com toda a sua deidade, introduziu na sua personalidade para sempre a perfeita humanidade. Pés que andaram aqui neste mundo, sempre agradando o Pai, caminhando para Jerusalém, que não podia ser contaminado com esta terra. Bronze polido, sempre faço o que agrada o Pai. A voz como de muitas águas, a majestade. Quando Deus quer expressar a sua energia, Ele usa a sua voz. Haja luz, houve luz. Lázaro, saia para fora. O homem paralítico, 38 anos, ao poço de Siloé, levanta-te. Usou a sua voz, expressou a sua energia, precisava acontecer. Quando ele volta para buscar a sua igreja, 1 Tessalonicenses 4, a sua voz vai ser ouvida. E os mortos em Cristo hão de ressuscitar primeiro, depois os vivos, transformados num piscar de olhos, para o grande encontro nos ares. Da sua boca uma aguda espada de 2 fios, a palavra que ele pregou entre eles, João capítulo 12, é o que há de julgar. Confirmação que aqui temos o grande sumo sacerdote como juiz. E o seu rosto como o sol. Para Paulo, mais brilhante do que o sol ao meio-dia. E para os pagãos convertidos ao Senhor, que adoravam o sol, ou que na religião católica romana ainda hoje adoram o sol, o disco. Veja o que fica em cima daquele que reza a missa, é o sol, representado ali. O paganismo está ali no catolicismo romano. Em contraste com aquilo, o rosto do Senhor como o sol brilhante, resplandecendo, o sol na sua força. Reação de João, quando eu vi, não podia fazer outra coisa, caí a seus pés como morto. Consolação, a voz do Senhor agora, não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo, eu mesmo, João, que você viu. Eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E ainda mais, tenho as chaves da morte e do inferno. Chave, autoridade. Venceu a morte, venceu o inferno. O aguilhão é tirado. Convém conhecer esta pessoa mais de perto. Se ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador, podes ainda hoje.
com verdadeiro arrependimento para com Deus e confiança total no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele realizou sobre a cruz, em seu favor. Se é que já crês no Senhor Jesus Cristo, mas como Pedro, estamos seguindo o Senhor de longe, ainda pode chegar perto. Tem a oportunidade de pôr